E aí, tudo bem com vocês? Buenas. Vocês lembram em que questão que a gente parou? Acho que foi 12, né? Alguma coisa assim, não? Alguém anotou, não? Artigo, acho que foi o 27. 27, né? Eu lembro que no artigo nós estávamos falando sobre os caras poder exercer magistério. Ah, tá. Artigo, agora a questão. Ok. Seguinte, e essa questão também do... Essa questão também do militar está entrando em discussão agora, né? Porque apesar do militar ele ter essa prerrogativa de poder ter essa acumulação do magistério, inclusive pelo estatuto da PM, existe um problema sério nisso aí. Existe essa autorização, mas em contrapartida, ela na prática ela não poderia ocorrer. Por quê? O militar, ele é de dedicação exclusiva. É esse que é o grande lance, né? Porque uma das exigências é que tenha compatibilidade de horário. Então, se o cara é de dedicação exclusiva, quando é que ele vai ter compatibilidade de horário? Nunca, né? Então, inclusive, proposta do Wellington Fagundes, o senador aqui de Mato Grosso, de que colocar isso, né, na Constituição expressamente, em que os militares, tanto os policiais militares como os policiais civis, eles possam usufruir realmente da acumulação, que na hora da prática é negado para eles, né? Apesar de estar no estatuto, na hora da prática é negado eles terem esse tipo de possibilidade. Eu sou da Guarda Municipal, lá de Cajazeiras. Certo. O estatuto é atividade de dedicação exclusiva. É proibido. Ano passado foi mandado 2 embora por causa disso. Por causa de acumulação indevida, né? Eu vi isso aí, eu cheguei lá e falei pro comandante de viatura, eu falei, cara, nós estamos mais militares do que os militares, porra. Os caras podem acumular carga e nós não podemos. Não, então, inclusive está no estatuto, né? Não é expresso estatuto, deixa, né? Mas só que na prática é difícil acontecer. Então agora eles vão regulamentar essa parte, estão querendo regulamentar essa parte, e será interessante aí liberar os que querem ser, principalmente aqueles do magistério, né? A parte da saúde é mais tranquilo, esse consegue, né? Consegue com uma facilidade maior, porque ele tem outros regimentos que o autorizam, né? Mas na normalidade é mais difícil. Vamos lá então, vamos ver essa questão de número 12 aqui, ó. Salvo engano a gente parou nela, vamos lá. Sobre o cargo militar, a função militar, as substituições e designações no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, é correto afirmar, né? Aquela que é correta. Vamos lá. O militar da ativa que tomar posse em cargo, emprego ou função pública civil temporária poderá permanecer nessa condição somente pelo período de 2 anos. Acho que a gente viu essa daqui. Mas vamos lá. Letra B. A substituição que se caracteriza como uma designação temporária de função ocupada por outro militar estadual. Então, nós estamos aqui numa situação em que um militar ele tem um cargo, né, uma FC ou um cargo comissionado, e nós vamos ter essa substituição dele por um outro enquanto ele estiver ali impedido. Que tipos de impedimentos pode ser esse? É questão licença saúde, férias, né? Dar-se-á mediante ato do governador do estado em casos de ausência ou impedimentos eventuais do titular da função militar, né? Será que é o governador que tem esse poder? Lembra, a gente teve essa questão mesmo, né? Não é o governador. Quem é que autoriza isso aí? Comandante geral, né? Não tem outra. Então, nós estamos ainda com a letra A. Em se tratando de substituição de função privativa de grau hierárquico superior, o substituto fará jus, enquanto durar a substituição,
a remuneração do menor posto ou graduação do cargo titular por aquela função, desde que esse período não seja igual ou superior a 60 dias. Né? Isso aí também cai muito em provas, mudar a data. Né? Todo quanto é tipo de estatuto, geralmente esse prazo é de 30 dias. Tá? Ausências menores que 30 dias, elas não geram substituição, somente aquelas ausências acima de 30 dias, tá? Ou a exceção em caso de férias, tá? A férias pode ser fracionada, então, questão de férias pode ser menos de 30 dias. O órgão de pessoal da instituição, com devido requerimento, deverá incluir na folha de pagamento a respectiva diferença salarial. Também está errada a letra D, né, como a gente viu na aula passada. Não precisa de requerimento. O sistema de pagamento da instituição tem que estar preparado para verificar todas as portarias, né, de substituição. É por meio de portaria, né, que é feita essa substituição, e por meio delas fazer os lançamentos nas folhas de pagamento. Então não precisa o militar que substituiu e falar, olha, vou abrir aqui um processo, fazer um requerimento para poder incluir essa substituição no meu soldo aí. Então aqui nós temos a letra A como a verdadeira, como a correta, as outras estão incorretas, né? Muito bem, artigo 30, 31 e assim por diante. Questão número 13, essa aqui a gente não viu. Ainda dentro dessa questão das substituições e designações, vamos ver agora a incorreta, né? Aquela que não é a correta. A designação e investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da Instituição Militar Estadual se dará por ato do comandante-geral. A designação e investidura de militar estadual nas funções previstas em Lei Orgânica Básica da Instituição Militar será de responsabilidade do comandante-geral. E aí? Letra B. Em se tratando de designação para o desempenho de função privativa de grau hierárquico superior, o militar estadual fará jus, enquanto durar essa designação, a remuneração de menor posto ou graduação dos cargos titulares por aquela função, devendo o órgão de recursos humanos da instituição, independente de requerimento, incluir na folha de pagamento a respectiva diferença. Certinho, né? Letra B a gente já viu anteriormente. C. Em se tratando de substituição de função privativa de grau hierárquico superior, o substituto fará jus enquanto durar substituições a remuneração do menor posto ou graduação dos cargos titulares daquela função, desde que esse período seja igual ou superior a 30 dias. Também fica correto. Letra D. O órgão de pessoal da instituição, com o devido requerimento, deverá incluir a folha de pagamento a respectiva diferença salarial. Essa é incorreta, né? Correto. Nem sei porque que a gente fez essa questão repetida, né? A gente repetiu ela sem querer. Mas uma perde a correta e a outra perde a incorreta. O gabarito dessa aqui vai ser letra D de dado. Então não precisa de requerimento para incluir na folha de pagamento, como a gente viu na questão anterior. Ok? Então, artigo 32, ó, a designação e a investidura do militar estadual nas funções previstas na Lei de Organização Básica da Instituição Militar Estadual é de ato do comandante-geral, não é de ato do governador. O que é de ato do governador? Assim, só para fazer um pequeno resumo pela lógica, né? Duas situações são importantíssimas para a questão que vai mexer na sua remuneração em grau hierárquico subir de carreira, né?
tem que ser ato do governador, e também a primeira investidura, que é a nomeação. A nomeação do militar entrando, ela deve ocorrer pelo governador do estado. E as promoções também, promoções que não sejam automáticas, né, elas devem ocorrer também por ato do governador. O resto, o comandante dá conta. Vamos lá, questão número 14, sobre a estabilidade do militar. Parte importante também das nossas provas. O que é um militar estável, né? Qual que é a estabilidade do militar? O militar estadual adquire estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício a contar de sua inclusão. Não, sim, o correto é... vamos agora fazer uma crítica ao estatuto, né? A maioria dos estatutos, eles prevêem em meses, mas pode ser que ele venha em anos. Eu estou falando que o correto é contar em meses, tá? O correto é contar em meses, mas às vezes o estatuto pode trazer em anos. Não está de todo errado, mas fica difícil de se chegar a uma conclusão, uma interpretação, quando ocorre algum tipo de interrupção desse estágio probatório. Licença saúde, licença maternidade, entre outras situações que podem ocorrer, que podem interromper esse estágio probatório, tá? O ideal seja em meses. Outro detalhe importante também sobre estágio probatório, que não tem no estatuto, mas aí tem no direito administrativo, que as avaliações do estágio probatório, elas devem ocorrer dentro do prazo de 36 meses ou de 3 anos. Se essas avaliações ocorrerem um dia depois, dizer, olha, você não está apto, deu 3 anos e 1 dia, ou 36 meses e 1 dia, você já pode, opa, não posso mais, já estou estável, já estou estabilizado. Então, essa avaliação ela deve ocorrer dentro do prazo de 36 meses, ou, como o estatuto às vezes fala, dentro do prazo de 3 anos. Se isso não ocorrer, você está tacitamente você já está efetivado, você se tornou, efetivado não, estável, né? Você já se tornou um servidor estável, tá ok? Então, parece ser certo, né? Se falar 2 anos, gente, 2 anos, assim como está em alguns estatutos, o professor dá um exemplo de um estatuto que fala 2 anos. O próprio, a 0490, que é o estatuto dos servidores civis do Estado de Mato Grosso, fala em 2 anos. Mas é lá da década de 90, e a Constituição já diz que é 36 meses, não tem de onde fugir. A 8.112 também, que é a lei do Estatuto dos Servidores Federais, diz também 24 meses ou 2 anos, né? Também já caiu por terra. Então, se você encontrar em algum estatuto, que às vezes a gente encontra, né? Em alguns estatutos ainda falando de 2 anos, é falso, é inconstitucional, porque a Constituição já exige o quê? No mínimo 3 anos ou 36 meses, tá? O militar ficará sujeito ao estágio probatório, normatizado pelo comandante-geral da instituição, até que adquira a estabilidade. Será que o estágio probatório também é de responsabilidade do comandante-geral? Essa que é a pergunta. Letra C. Será demitido o militar que durante o estágio probatório, após processo regular, for considerado inapto para o exercício do cargo. Foi inapto. E aí? O que vocês acham? A gente vai aprender um negócio interessante aqui agora. A instauração de processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem de prazo para aquisição da estabilidade pelo militar estadual. Será que abrir um processo, abrir um PAD contra esse militar que não é estável, será que a contagem para ou não para? Para. Durante essa suspensão, né?
Sim, a ampla defesa, né? Sim. Então, porque, na verdade, ele tá respondendo a um processo, nós não estamos acusando ele ainda, né? Mas esse prazo ele deixa de contar. A regra pelo estatuto é essa, tá? Vamos dizer ali que vai demorar um PAD de 60 dias, né, para concluir. E chegou à conclusão de que ele não tinha culpa, né? Suspendeu o estágio probatório dele. Ele vai ter que ficar depois dos 36 meses, mais 2 meses ainda, vai ter que atingir 38 meses para chegar na sua estabilidade, tá? Só de natureza demissória, tá? Aqueles que podem culminar na pena de demissão, É bem provável que vai ser demitido, né? Se você já chega a essa conclusão, né? Demitido ou exonerado? Demitido, né? Então leia de novo a letra C. Será demitido o militar que durante o estágio probatório, após processo regular, for considerado inapto para o exercício do cargo. Demitido ou exonerado? Essa é a pergunta. E é isso que eu gostaria que vocês guardassem, é bom, inclusive até para o direito administrativo. O correto na letra C é exonerado e não demitido. Então, existe diferença entre a demissão e a exoneração. Demissão, processo regular, processo administrativo, que a gente chama de PAD, né? Processo administrativo, e a demissão, ela então exige esse processo administrativo. Então, o cara vai ser demitido pelo bem do serviço público. A exoneração, ela acontece, um dos casos é não aproveitamento, tornar-se inapto no estágio probatório, ou também a pedido. O cara pode pedir para ser exonerado. Então, no Diário Oficial, quando você lê lá, fulano de tal foi demitido, ele passou por um processo administrativo. Se tiver lá exonerado, ou ele não estava apto no estágio probatório, ou ele fez o pedido. Outra possibilidade de exoneração são os chamados cargos comissionados. Cargos comissionados. Os cargos comissionados, eles são exonerados em qualquer situação também. Tá? Então, ele pode ter sofrido um processo lá que seria um processo de demissão, mas sempre o cargo comissionado, não existe demissão para cargo comissionado, é exoneração. Tá? Então, isso aqui cai bastante em prova. Então, a letra C está errada ali, porque ali no lugar de demissão deveria ser o quê? Exoneração. Tá? O correto é exoneração. O militar estadual adquire estabilidade ao completar 3 anos de efetivo exercício, a contar de sua inclusão. O militar ficará sujeito ao estágio probatório normatizado pelo comandante-geral. Então, realmente, o comandante-geral que normatiza, ele que tem a competência para criar as regras desse estágio probatório. Lógico que as regras do estágio probatório devem seguir as regras gerais de um estágio probatório. Aquele detalhe que eu falei para vocês. Deve-se feita essa avaliação de estágio probatório, deve ser feita durante esses 3 anos ou 36 meses. Outro detalhe importante também, ele deve ocorrer, a última avaliação, ela também não pode ultrapassar, faltando 120 dias do fim desse estágio probatório, tá?
para dar condições. Por que isso, né? Qual que é a lógica? Aí entra naquele aspecto que o colega falou. Direito à ampla defesa e contraditório. Então, se chegar lá, faltando um dia também, para encerrar meu estágio probatório, falar, vou fazer sua avaliação hoje, você foi uma porcaria. Será que isso juridicamente tem valor? Não dei tempo do cara se defender. Por isso que o estágio probatório correto, para não ter nenhum tipo de celeuma judicial, que às vezes consegue se derrubar essas questões, ele tem que ser feito o quê? De forma fracionada. Tá? Um estágio probatório ideal é aquele que você vai ter avaliações de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3 meses, e dando sempre a oportunidade para o cara conhecer, olha, você não está bom nesse ponto, você não está bom nesse outro ponto, porque ele dá a possibilidade do quê? De consertar, de tomar outro eixo aí. Então, estágio probatório é uma coisa que deve ser muito bem observada, e às vezes ele acontece de ter vários vícios neles aí, que podem ser sustados numa disputa judicial aí. E olha só, será exonerado. Exoneração, o militar que durante o estágio probatório, após o processo regular, for considerado inapto para o exercício do cargo. Então é exoneração e não demissão. Parágrafo 3º. A instauração do processo administrativo disciplinar de natureza demissória suspende a contagem do prazo para aquisição de estabilidade pelo militar estadual, né? E lembrando novamente com vocês, né, o nosso querido estável, ele é diferente do efetivo. Primeiro dia que vocês tomarem posse, não, né? Tomar posse, não. Entrar em exercício, você já é um militar efetivo, tá? A efetividade, ela conta da posse. Ou, não, da posse? Não caia nessa. Do exercício, tá? Nomeação, posse e exercício. Geralmente muitos confundem a posse com o exercício, porque em muitos órgãos a posse e o exercício, elas acabam acontecendo na mesma data, tá? Mas podem ser em datas diferentes. Muito bem. Questão de número 15. Tenta aí dar uma olhadinha na questão de número 15, até que eu dou uma olhadinha na garganta aqui. Vê aí. E aí, que letra que daria aí? A base. Que não deixa de ser princípio. Né? Qual que é a definição de princípio? Princípio é base, é basilar, né? Não deixa de ser princípio, mas o estatuto fala em base, né? A hierarquia e a disciplina são bases fundamentais, podemos dizer também que são princípios das instituições militares no mundo todo, né? A hierarquia e a disciplina. Você tem que obedecer a hierarquia e você tem que obedecer também
a disciplina. E o interessante da hierarquia e disciplina é que ela se opera tanto no mundo militar quanto no mundo civil também. Mas como assim, professor, no mundo civil? Você encontrar um superior seu em momentos que você não esteja no serviço como militar, você mesmo assim deve obedecer a hierarquia e a disciplina, né? É tão rígido que isso transpassa, né, a questão militar aí também. Então ali a letra B é a hierarquia militar, né, gente? Não é a hierarquia civil, mas, né? A ordenação é feita somente por graduação? Não, posto e graduação, né? A disciplina militar consiste no exato cumprimento dos deveres, traduzindo-se na rigorosa observância e acabamento integral das leis, acatamento, né, das leis, normas e ordens de todos os subordinados, apenas das instituições militares estaduais? Não, né? Em tudo, né? Então, a hierarquia e a disciplina são as bases das instituições militares estaduais. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis dentro das estruturas das instituições. Olha só que interessante, ó. A autoridade, não sei se eu falei com vocês na última aula, que existe uma diferença entre responsabilidade e autoridade, né? E aquela palavrinha ali é muito forte quando se fala de instituição militar, que, na verdade, passou para a administração. Então, essa hierarquia militar, ela gera para aquele que pode mandar, aquele que é superior, a autoridade. Ele tem autoridade sobre o seu subordinado. E o subordinado, ele tem o quê? Responsabilidade para com o seu superior. Então, essas duas palavrinhas, autoridade e responsabilidade, elas têm donos. A autoridade é do superior e a responsabilidade é do subordinado. Às vezes caem questões dizendo que a autoridade superior, que o superior, ele tem muitas responsabilidades, ele tem responsabilidade. Na verdade, não, é a teoria da irresponsabilidade, ele é um irresponsável. Como assim um irresponsável? Ele não tem que prestar contas para o subordinado. Quem tem que prestar contas para a autoridade superior é o subordinado. O subordinado que tem a chamada responsabilidade. Cuidadinho com essa palavrinha aí que pega, ó. E aqui no estatuto fala, ó, a hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis dentro da estrutura da instituição. A ordenação é feita por posto ou graduação. Por posto ou graduação. Artigo 36. A disciplina militar estadual consiste no exato cumprimento dos deveres, traduzidos no rigorosa observância ao acatamento integral das leis, regulamentos, normas e ordens, por todos os integrantes das instituições militares estaduais, prepassando inclusive as barreiras da instituição militar. Fora do círculo militar também tem que se obedecer a essa hierarquia e ter essa disciplina. Ainda sobre a hierarquia e disciplina, vamos agora encontrar a incorreta. Dá uma olhadinha aí, vê se você já consegue identificar alguma coisa estranha aí na questão. Pode passar para a próxima página?
E aí, qual letra que é a incorreta aí? Oi? Letra B? Por que letra B? Inatividade também. Na inatividade também vai se obedecer também. Vamos lá? São manifestações essenciais da disciplina: a observância rigorosa das prescrições legais e regulamentares. 2. A obediência às ordens legais dos superiores. Isso que é importante, ó. Né? Isso aí, na verdade, é direito constitucional, né? Direito constitucional. Você só vai ter obediência superior se a ordem dele for o quê? Legal. Se ela for uma ordem ilegal, você está autorizado, olha só, a não ter obediência. A não ter obediência. Então, as ordens legais, né? Essa semana mesmo estava vendo nesses sites de notícias, nem sei qual que eu vi não, sobre aquele caso lá do tenente, né, que cidade que foi? Foi? O Schaefer, né? Um dos caras que participaram do crime contra ele lá, falaram que ele era legalista demais, né? Né? Então, o que aconteceu? Eles devem ter cometido alguma ilegalidade contra o meliante, né? E ele ia produzir isso no boletim lá, né, de ocorrência, e ia ferrar com os caras, né? Os caras não vão matar esse cara, e mataram o cara, né? Porque ele era legalista demais, né? Triste isso, né? Mas tem que seguir a legalidade, né, gente? O emprego de todas as energias em benefício do serviço público. Ó, o emprego de todas as energias em benefício do serviço público. A correção de atitudes, né, tanto na vida militar quanto na vida civil. As manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos. Deveres éticos, valores e deveres éticos é uma forma, aí uma crítica que, só um pedacinho, né? A gente também, eu dou aula sobre ética e moral. Quando eu falo valores e deveres, eles não são éticos, eles são morais, tá? Eles são morais. A ética, ela estuda a moral, ela vai estudar esses valores e deveres, tá? Então, eu dizer valores e deveres éticos é uma forma errada de se dizer. O certo são valores e deveres morais, tá? 6. A colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da instituição. Parágrafo 2º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente. Ou seja, todo momento, pelos militares, tanto no serviço ativo quanto na inatividade, né? De forma permanente, sempre, 24 horas por dia. Mas lá no CPM, eu não lembro o artigo, que fala que nem existe hierarquia entre os da ativa e o inativo. Não são doutrinadores, até porque tem um artigo da CPM que fala que o cara estando no último posto, quem deve dirigir o inquérito. Então, Oficial da reserva, né? Mas ele fala que isso aí não é aplicável por conta desse artigo que fala que assim, a questão da disciplina até que é entendido. Por quê? Um cara na inatividade, ele não pode gerar ordens àquele que está na ativa. Em tese, né, ele não poderia gerar essa ordem. Então, a disciplina poderia ser rompida. Mas o segundo ponto ali, o respeito, né, a questão do respeito, né, a questão do respeito. Mas conforme o estatuto aqui, e aí a gente pode entrar nessa celeuma aí, no estatuto dos militares de Mato Grosso, a disciplina inclui-se aí também para os inativos também, tá? Mas eu concordo com você que realmente é estranho. Parágrafo 3º.
A civilidade, ou seja, ser correto com as pessoas, é parte integrante da educação militar estadual, cabendo aos superiores, pares e subordinados atitudes de respeito e deferências mútuos. Artigo 37. Os círculos hierárquicos, olha só que interessante isso aqui, ó. Esse artigo 37 é interessante. E ele representa muito bem o que ocorre no dia a dia militar. Cabo com cabo, soldado com soldado, sargento com sargento, tenente com tenente, é isso que ele fala. Ó, círculos militares são âmbitos de convivência entre militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Esse artigo 37 fala, olha, não vamos misturar alhos com bugalhos, né? Esse artigo 37 fala, cada um no seu quadrado. Ele tentou trazer um negócio bacana ali, mas é o inverso, né? É o inverso. Está no artigo 37 e é muito vago, né? Muito vago. Círculos hierárquicos, né? Para que ele deveria falar sobre isso no estatuto? Isso aí chama-se de estrutura informal. O que é uma estrutura informal? É interessante a gente entender essa estrutura informal aí. A estrutura informal, ela nasce das relações interpessoais. Eu tenho uma estrutura formalizada, que ela é representada por um organograma. A estrutura formalizada, formal, é aquela que é representada pelo organograma. Deixa eu pegar outro pincel aqui, né? Organograma clássico que a gente conhece, e é um organograma que nasceu do militarismo, tá? Esse aqui é uma estrutura formal, formalizada, e eu tenho a chamada estrutura informal. O que é a estrutura informal? A estrutura informal, ela nasce das relações interpessoais. Das relações interpessoais. E essa estrutura informal ela é muito importante em qualquer tipo de organização. Né? Qualquer tipo de organização. Então, quando eu falo desses círculos hierárquicos, né, apesar deles estarem no estatuto, eles são o quê? Estruturas informais dentro da polícia militar. Tá? Não são formalizadas, não são obrigadas de acontecer. Veio a questão do número 17 aí. Vamos lá. E aí? O oficial faz jus à carta patente. Qual que é a correta aí? Letra. Com certeza. Posto é grau hierárquico de oficial conferido por ato do governador do estado. Do governador do estado. Então, o posto, né, essa entrada, ela é de cargo do governador. O oficial faz jus à carta patente que será conferida pelo governador para o primeiro posto de oficialato e para o primeiro posto de oficial superior. Mais uma situação que é de responsabilidade do governador do estado. A carta patente, que é o primeiro posto de oficial ou para o primeiro posto de oficial superior. A promoção aos demais postos será apostilada
nas respectivas cartas. O que é esse apostilamento? O que é um apostilamento? É interessante a gente ver esse instituto aí, que é do direito administrativo. O apostilamento é como se fosse, antigamente era um carimbo. Carimbo. Você teria lá a patente, né? E no verso dela você ia carimbando as próximas subidas aí hierárquicas desse militar, tá? Hoje isso, lógico, acontece de forma eletrônica, né? Esses controles eles são mais eletrônicos, mas esse apostilamento ele não geraria um novo documento. Isso que a gente precisa entender. Era o documento anterior que ele ia recebendo carimbos, né? Então a promoção aos demais postos será apostilada nas cartas existentes. Eu não faço uma nova carta patente, eu só vou remendando ela, só vou criando uma nova situação nela, tá? Então ela vai acompanhar a vida do militar até o final da sua vida aí. Artigo 39. Graduação é o posto hierárquico da praça conferida pelo comandante-geral da instituição militar estadual. Graduação é o grau hierárquico da praça, né, os pracinhas, né, conferidos pelo comandante-geral da instituição militar. Então, essa a graduação de soldado para, por exemplo, cabo, ela não é de responsabilidade do governador, ela é de responsabilidade do comandante-geral da instituição, tá? Agora, se for para se tornar oficial, tem que passar por quem? Pela caneta do governador do estado, né? E o governador está segurando aí a parte aí da promoção para sargentos, né? Isso aí sargentos já entra no governador, né? E também o CFO da vida também. O CFO que antigamente ele era processado junto com o vestibular da UFMT, né? Quem é mais velho aí deve lembrar isso, né? O NEMAT também, né? Mas isso aí veio se mudando aí com o tempo, né? Muito bem. Questão número 18. Ainda sobre hierarquia e disciplina. A correta agora. E aí, qual letra é a correta aí? Letra? Letra B. Ao militar estadual da reserva remunerada, quando convocado para o exercício da função militar ou de natureza militar, é autorizado a ele o uso do uniforme militar. Vamos lá. Sempre que o militar estadual da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deve mencionar essa situação, incluindo a sigla RR e REF, respectivamente, logo após o posto ou graduação. A gente colocou o que lá? RG e REG, né? Então, aquele reformado e o da reserva. Reserva remunerada, RR. Reformado, REF. REF. Então, todos eles, quando estiverem nessa situação, que forem se manifestar, tem que colocar essa sigla aí no final da respectiva posto ou graduação, para informar
que eles ou estão na reserva remunerada ou que eles foram reformados. Lembrando que o reformado, ele jamais poderá voltar a ser um da ativa, né? Se ele foi reformado, é porque ele não tinha mais condições de estar na ativa. A lógica é essa, né? Artigo 41. Ao militar estadual da reserva remunerada, olha só, ele que pode ser, né? O reformado não pode. Quando convocado para o exercício da função militar ou de natureza militar, é autorizado o uso do uniforme nas condições do artigo anterior. Vejam bem, o artigo 41 deixa bem claro, ó, quem pode ser convocado para o exercício? Somente o da reserva remunerada. O reformado, ele não tem essa prerrogativa, ok? Fácil de entender, né? O reformado não pode ser mais da ativa e por esse motivo ele nunca mais poderá voltar para a ativa. Artigo 42. A escala hierárquica e os círculos hierárquicos nas instituições militares estaduais são fixados na forma do anexo único desta lei complementar. Então, nessa própria lei, a gente vai ver lá no finalzinho, ela vai ter um anexo, e esse anexo que vai falar qual que é a escala hierárquica e os círculos hierárquicos da instituição militar de Mato Grosso. 43. A precedência entre os militares da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou graduação, salvo nos casos de precedência funcional previsto em lei. Então, a precedência, ou seja, a preferência, né, entre mesmo cargo hierárquico é assegurada pela antiguidade do posto. Parágrafo 1º, a antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da vigência do ato da respectiva promoção, declaração ou inclusão. O que a gente colocou lá na letra? A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir do vencimento do ato de respectiva promoção? Não, né? Como é que fica? É contada a partir da vigência, né? Vencimento do ato, perdão, né? Vigência do ato de respectiva promoção, declaração ou vigência. Eu acabei de usar uma técnica aqui, que as bancas se utilizam muito, é uma sacanagem muito grande, é mudar uma palavra que comece com a mesma letra de uma que está no dispositivo. E isso gera confusão na cabeça na hora da prova, porque a gente tem a tendência de fazer uma leitura dinâmica de tudo na vida, né? Então, a tendência é você passar o olho ali e não conseguir enxergar um vencimento no lugar de uma vigência. 19, vamos lá, tenta aí. E aí, qual que é a sequência aí estabelecida para a questão da antiguidade? Antiguidade no posto ou graduação anterior, retroagindo quantas vezes forem necessárias, independente do quadro. A antiguidade será, no caso de antiguidade igual, o que vai desempatar? Pela ordem de classificação do curso de formação para os militares da mesma turma. Será que esse é o primeiro ponto?
pela data de nascimento, e neste caso o militar com mais idade será considerado o mais antigo se a antiguidade não for solucionada no inciso 1 ou 2 do artigo 43, de acordo com o regulamento do respectivo órgão, entre os alunos de um mesmo órgão de formação militar estadual, prioritariamente. E aí, qual letra? Letra C, né? É? Não, a D. Vamos ver aqui, o que está errado na letra C. Então, correto é de acordo com o regulamento do respectivo órgão entre os alunos de um mesmo órgão de formação militar estadual, prioritariamente. Então, lá, nos casos de... Vamos ver se é incorreta. Exceto, né? Ah, tá, exceto. Aquela que não é. É incorreta. É incorreta, exceto, ó. Então, o resto está tudo certo. Vamos lá, regra número 1, né? Nos casos de ser igual à antiguidade referida no parágrafo anterior, como que será o desempate dessa antiguidade, né? Para entender o caso aqui, estamos ali diante de verificar qual é o mais antigo. Empatou em tudo. Entrar no mesmo dia, está dando a mesma contagem de antiguidade. Então, primeiro critério, nessa sequência. Pela antiguidade do posto ou graduação anterior, retroagindo quantas vezes for necessário, independente do quadro, pela ordem de classificação do curso de formação para os militares da mesma turma, né? Então, pela antiguidade do posto ou graduação anterior. Então, aquele que ficou mais tempo no posto ou graduação anterior, ele vai ter o quê? Precedência de antiguidade. Vamos dizer, ficaram novamente, houve um empate. Qual que é a segunda possibilidade? Agora nós vamos pela data de nascimento, e nesse caso o militar de mais idade será considerado o mais antigo, se a antiguidade não for solucionada no inciso 1 e 2. Na verdade aqui é o 2, né? Está errado, né? Pela ordem de classificação do curso de formação para os militares de mesma turma, é o item 2. Esse aqui é o 3, tá? Então a terceira possibilidade é pela data de nascimento, aquele mais velho. E 4, que na verdade ele não é 3, é 4, de acordo com o regulamento do respectivo órgão entre os alunos de um mesmo órgão de formação militar estadual, se não puderem ser enquadrados nos incisos anteriores. Então não é sempre, né? Só se não puderem incluir. Parágrafo 3º, em igualdade de posto ou graduação, os militares estaduais da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Olha só que interessante. Em igualdade de condições, o privilégio é para os da ativa, em relação aos da inatividade. Parágrafo 4º, não se aplica ao dispositivo do inciso 2 do parágrafo 2º desse artigo os oficiais de saúde, aos quais a antiguidade será definida pela ordem decrescente da nota final do concurso de ingresso, né? Então, como eles não têm ali o curso de formação, né, para desempatar, os da saúde serão por meio do... Opa, desliguei. Por meio do concurso, da nota do concurso, tá? É uma situação interessante aqui, esse parágrafo 4º, tá? Isso que pode cair em prova tranquilo aí, para enganar a gente aí. Então, aqueles da área da saúde, a contagem é diferente. Beleza, vamos lá, sobre a ética. Sobre a ética. Essa parte da ética do estatuto, ela é tão pequenininha, né? Não tem grandes segredos não, tá? Vamos lá, tenta ver aí se você consegue ver o que é essa ética militar aí. Essa tá de graça, né? Qual que é a letra aí?
Letra D de dado, né? Então, o militar realmente ele não pode faltar com a verdade, né? Isso aí é a falta de ética, né? De graça, né? É interessante aqui, vamos já para os dispositivos, né? Para a gente ver. Da ética, dos valores e dos deveres dos militares estaduais. Então, da ética e da moral. Quando eu falo dos valores e deveres, eu estou falando da moral. A moral, ela... Professor, qual que é a diferença da ética e da moral, né? A ética e a moral. A ética é uma ciência que estuda a moral. E ela tende a ser permanente. Ela tende a ser permanente, universal. Ela tende a ser universal, a ética. A moral, ela se baseia nos valores, nas crenças, nos costumes. Ela é cultural. E ela muda com o tempo. Enquanto uma é mais perene, a outra muda com o tempo. E a ética, ela estuda essas mudanças que a moral sofre. Essas mudanças de valores, de crenças, de costumes, mudanças na cultura, que muda com o tempo. A moral de hoje não é a mesma moral da década de 60, só para você ter uma ideia, né? Tínhamos lá, por exemplo, era uma aberração para a família tradicional brasileira, para algumas, né, as mulheres usarem biquíni na praia, né? Hoje é normal. Os valores mudam, as crenças mudam, os costumes mudam, as culturas mudam, né? A ética não, a ética ela tende a ser perene. Então os militares estaduais devem ter conduta compatível com os preceitos éticos desta lei, complementar em especial com as seguintes disposições. Os atos dos militares estaduais deverão ser direcionados para a preservação da credibilidade das instituições militares estaduais. Esse item 1 aí quer dizer o quê, professor? Ó, o militar, ele é a própria instituição. O militar, aonde ele for, ele é a própria instituição. Ele não é o fulano de tal, o José, o Joaquim, o Pedro. Ele é a própria instituição. Então, por ele ser a própria instituição, os seus atos, eles devem o quê? Refletir o quê? A preservação da credibilidade da instituição. Respeitar a credibilidade da instituição. Eu lembro muito bem, quando eu falo essa parte aqui, eu já fui do Banco do Brasil, no interior de Mato Grosso. Você não é o fulano de tal, você passa a ser o fulano de tal do Banco do Brasil. Vocês serão o fulano de tal da Polícia Militar. Você ganha um novo sobrenome, e esse novo sobrenome você tem que levar ele para todo quanto é lugar. Num bar que você vai, você é a instituição. Numa festa que você vai, você é a própria instituição. Para a sociedade é assim que funciona. O trabalho desenvolvido pelos militares estaduais junto à comunidade deve ser entendido como um acréscimo ao seu próprio bem-estar. Esse item 2 aí quer dizer o quê? O militar ele tem que colocar na cabeça de que ele, executando um bom serviço para a sociedade, na verdade ele está fazendo o quê? Beneficiando a ele mesmo, né? Porque ele também faz parte da sociedade. 3, esse é mais interessante. Os atos dos militares estaduais verificados na conduta do seu dia a dia, em sua vida privada, poderão tanto acrescer quanto diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Essa questão ela cai muito em prova, hein? Cai muito em prova isso aqui, ó.
O cara inventa uma historinha lá para dizer, olha, não pode haver uma confusão entre a vida privada com a vida funcional. Vida funcional é vida funcional e vida privada é vida privada. Se durante a sua folga ele cometeu alguma coisa lá, isso aí não vai ter impacto na sua vida profissional, não. O próprio estatuto fala, ó, os atos dos militares estaduais verificados na conduta do dia a dia, na sua vida privada, poderão tanto enaltecer, crescer, como podem diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Você pode ser avaliado pela sua conduta do seu dia a dia. Aqui não tem, mas o Estatuto dos Servidores Públicos Federais, e assim como o Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Mato Grosso, ele cita um caso bem específico, que é a chamada embriaguez contumaz. A embriaguez, ela vai influenciar na sua vida profissional. Isso pode diminuir o seu conceito dentro da instituição. Existe uma polêmica muito grande sobre isso, Inclusive, aquele que tinha embriaguez contumaz, ele poderia ser enquadrado nas previsões de penalidade de demissão. Hoje em dia não pode, Você tem que tratar esse sujeito porque é uma doença. 4, não faltar com a verdade, óbvio, E 5, os militares estaduais devem trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando os seus companheiros e cada concidadão. Ainda dentro dos valores, sobre os valores militares no Estatuto dos Militares de Mato Grosso, é incorreto afirmar. Tenta resolver essa daí. Agora, os valores. Essa também está de graça, Qual que é aí? Letra C, gente, A incorreta. Professor, por que tem que tomar cuidado? Aqui a gente está dando destaque, que é a incorreta, Mas na hora da prova lá, você tem que manter a concentração afiada. Por quê? Às vezes aquele incorreto está tão escondido ali, que você lê a letra A e fala, opa, achei ela. Marca A e vai para a próxima e toma na cabeça, Então o patriotismo parece uma questão boba, mas a gente às vezes perde questões bobas, Aquele tipo de questão que você ri no domingo e chora na segunda, Que aí você vai ver profundamente que você cometeu uma gafe. Então o patriotismo, traduzido na vontade inabalável de cumprir suas atribuições e solene juramento de fidelidade à pátria e à instituição. O civismo e o culto às tradições históricas das instituições militares do Brasil. E o amor à profissão militar estadual e o entusiasmo como ele é exercido. Está no artigo 44 aí e seus incisos. A gente já viu aí. Essa também está fácil, Incorreta, letra... Que letra que é aí? Abate o olho aí. Dedicação parcial à defesa da sociedade? De jeito nenhum, Dedicação o quê? Total, Dedicação total. Muito fácil isso daí. Dedicação integral. Então, tudo questão de bom senso, gente. Não tem nada de muito perigoso aqui de te abalar na hora da prova, não, tá? A gente até vai dar uma corridinha aqui para a gente não... São tudo questões de bom senso. Artigo 47, também, deveres dos militares, Abster-se de fazer referência prejudiciais a qualquer modo desabonadoras dos seus superiores, evitar o desentendimento com seus pares, tudo questão de bom senso.
praticar a camaradagem, prestar ao superior hierárquico as honras e deferências que lhes são devidas, tratar os pares subordinados de forma dignamente e com urbanidade. É vedado qualquer tipo de comportamento de ordem de ação que vise frustrar ou impedir a realização de Assembleia Geral, de entidade representativa. A solidariedade e o respeito à hierarquia não induzem nem justificam a participação ou conivência com erro ou com atos infringentes de normas éticas ou legais, e assim por diante. Vê a 22 aí. Deixa eu ver se a gente vai ter um tempinho de ver um negocinho aqui com vocês. Aqui. Sobre o compromisso do militar estadual no Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, é correto afirmar. E aí, que letra que daria aí? Correta. Todo cidadão, ao ingressar na instituição militar estaduais, prestará compromisso de honra, que será registrado em suas alterações funcionais, no qual afirmará a sua aceitação consciente e voluntária das obrigações dos deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. Letra B, o compromisso não terá caráter solene, não tem que ter solenidade? Tem, né? O aspirante oficial formado em escola em outro estado está dispensado de repetir a solenidade no estado de Mato Grosso? Ao ser promovido ao primeiro posto, também fica dispensado da solenidade. E aí? Letra A, né? Letra A. Então, vamos ver essa parte de solenidade aí que é interessante. A todo cidadão, ao ingressar nas instituições militares estaduais, prestará compromisso de honra, que será registrado em suas alterações funcionais, da qual afirmará a sua aceitação consciente e voluntária das obrigações e deveres militares e manifestará a sua firme disposição de bem cumpri-los. O compromisso a que se refere ao artigo anterior terá caráter solene e será prestado na presença de tropa, tão logo o militar estadual tenha adquirido um grau de instrução compatível com o perfeito entendimento de seus deveres como integrante das instituições militares estaduais, conforme os seguintes dizeres. Ó, tem uns dizeres já para você falar. Ao ingressar na Polícia Militar ou no Corpo de Bombeiros, prometo regular a minha conduta pelos preceitos da moral, cumprir a lei e as ordens das autoridades a que estiver subordinado e dedicar-me inteiramente ao serviço militar estadual, à preservação da ordem pública e à segurança da comunidade, mesmo com o risco da própria vida. Já vão decorando aí, né? Vão decorando aí para vocês usarem. O compromisso dos aspirantes oficiais será prestado em solenidade militar especialmente programada e obedecerá os seguintes dizeres. Mesma coisinha ali, né? Mesmos dizeres ali. Parágrafo único. O aspirante oficial formado em escola de outro estado prestará em solenidade militar especialmente programada logo após a sua apresentação às instituições militares estaduais. Então, ele tem que fazer essa solenidade também. Mesmo que tal solenidade tenha sido efetivada pela instituição a que o formou o compromisso previsto no caput. Então, aqueles formados em escolas que não sejam aqui de Mato Grosso, mesmo que ele prestou solenidade lá, ele vai ter que repeti-la aqui. Ao ser promovido ao primeiro posto, o oficial prestará compromisso em solenidade militar, obedecendo os seguintes dizeres, né, para o oficial da Polícia Militar, e o oficial do Bombeiro tem ali também os seus dizeres também. Oi.
Não tem formação, né? Então eles vão ter que... Então, nesse caso, eles vão lá, vão fazer o curso lá, e quando ingressar aqui no bombeiro, ele vai ter que fazer a solenidade aqui de investidura. Ok? Tá. Deixa eu só ver se eu consigo pegar a internet aqui para mostrar um negócio bacana para vocês aqui. Ah, tá com internet aqui, beleza. Agora, uma pena que o feriado de segunda-feira foi cancelado, né? Ah, sacanagem foi isso, hein? Aniversário de Cuiabá? Podia, né? Ah, não, segunda-feira não deve ter aula, não. Isso, exatamente. Só depois que passar. Pronto. Estão tendo muito direito administrativo? Tá tendo uma overdose, então? Vamos lá. Vou dar para vocês aqui uns macetes aqui de dica de concurso. É isso aí. Minhas redes sociais são essas aí. Quem quiser aí acompanhar,
tô com a ideia de dar dicas também lá. Mas vamos lá. Dica de concurso. Nós estamos aqui diante de um gabarito da UFMT, mas isso equivale para qualquer tipo de banca. Qualquer tipo de banca. 40 questões. Questão aí, gabarito 2018. Gabarito 2018. Acompanhe comigo um detalhe aqui, ó. Quero que vocês contem junto comigo aqui, ó. Letra A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 As. Letra B. Opa, voltou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 Bs. Tem 10 Bs. C. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Cs. D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Ds, né, no total de 40. 10 As, 10 Bs, 10 Cs, 10 Ds. Professor, isso não acontece? Acontece. Na UFMT é batata. Em outras também. No que isso pode me ajudar? Só abrir um parênteses aqui, né? Isso aqui está sendo gravado aqui, mas é só para vocês, que vocês têm acesso. Eu nunca gravo isso aqui em lugar nenhum. Que as bancas, elas não podem saber que a gente sabe algumas coisas. Como que isso aqui vai te ajudar? Na seguinte situação. Eu já me beneficiei dessa informação em meus concursos. Nos meus mais variados concursos. Um gabarito que eu fiz lá na UFMT, ó. Tinha assim 9A, 6B, 9C e 10D. Eu cheguei no final da prova com esse gabarito. Eu não sabia uma com mais 4, 5, com mais uma, 6. Eu não sabia 6 questões. Eu não sabia 6 questões. Tinha 6 questões que eu não sabia de jeito nenhum. Qual que é a estratégia? Sabendo que eu tenho 10 de cada uma. Marquei tudo aonde? Na letra B. Por quê? Eu vou somar mais 4 pontos. Eu partir de um total de 34, que eu sabia, com mais 4 para 38. 38 questões de 40, tá bom? Tá ótimo, né? Tá ótimo. Então, essa primeira dica que eu tenho para vocês aqui, ela é aplicada para quem está com 60% a 70% de acerto nas suas questões. Então, aquelas que você não sabe, deixe em branco e pode se chutar no final. Professor, eu não acredito nisso. Não acredita, né? Então, aqui eu vou provar para você que eu já passei usando essa técnica daí, ó. Olha aí, ó. Fernando Dávoli Batista, primeiro lugar, uma vaga para administrador lá na UFMT. Eu saí de ficar entre os 10 colocados, 15 colocados, e fiquei em primeiro lugar, se utilizando dessa sabedoria. Ok? Prova que teve para papiloscopista. Para papiloscopista recente aí, não teve? Teve um aluno que chegou para mim e falou, professor, eu não sei o que fazer. Vão cair três matérias, uma chamada física, uma chamada química e uma chamada biologia, que eu não consigo, isso aí não é matéria de concurseiro, isso aí é matéria para quem vai fazer vestibular, né? Eu falei o seguinte, então quantas questões que iam ter de física lá? 8. Contas de química, 8. E contas de biologia, 8. Eu falei para ele o seguinte, não pode zerar, não pode zerar. Você vai escolher uma letra e marcar todas. Por quê? Você vai ter
Dentro de física, 2 As, 2 Bs, 2 Cs e 2 Ds. Ele marcou tudo isso aqui de 24 pontos, ele fez 6 pontos, mas ele me agradece até hoje, que foi a salvação dele. Não podia zerar. Então essa é uma forma de encarar. Mas deixa eu mostrar para vocês aqui como que funciona dentro de uma mesma matéria. Nós temos aqui informática básica, não tem? Me ajuda lá, informática básica, 11, que letra que é? 12, 13, 14, 15. Fala aí para mim. 11. Oi, D de dado. C, A, B, D. Dentro de uma mesma matéria, veja, acompanhe comigo aqui, ó. A, B, C e D. Como não tem 5 letras, tive que repetir uma. No gabarito lá, uma repetiu. Mas eu tenho no mínimo uma A, uma B, uma C e uma D. Professor, no que isso pode me ajudar? Imagine que você esteja na seguinte situação, ó. Você sabe a 12, a 13 e a 14. Marcou A, C, A e B. Dentro de 5 questões, você não sabe 2. Professor, qual que o senhor recomenda chutar aqui? Qual que eu não... Menos A, menos B e menos C. Vou marcar o quê? Vou dar sorte no destino e acertar todas, né? Esse é sorte. Mas você, garantidamente, você sabe que uma será o quê? Letra D. Deixa eu fazer outra simulação aqui para você ver. Vamos dizer que você saiba essas 2 primeiras só. Você tem a possibilidade de acertar mais uma. Chutando aleatório, muito difícil. Você vai escolher ou tudo A. Professor, mas tem um D no final, mas eu não sei que é D. Vou acertar um A. Ou vou marcar tudo o quê? Tudo B. Com tudo B, vou coincidir uma letra B ali. Tá? E se eu souber 3? O melhor dos mundos é você saber 3. Sabendo 3, você abre a possibilidade de chutar a letra B e garantir mais um ponto. Isso, professor, não se repete nas outras todas, ó. Fecha aqui, ó, 16. A, B, C, D. Repetiu qual? A, C. E a UFMT, ela é tão certinha que vamos pegar dentro de uma mesma matéria que tem 10 aqui, ó. Até o número 5. A, B, C, D. Vamos pegar das 6 a 10. A, B, C, D. E só repetiu o A. Dentro de uma mesma matéria de cada 5, ela faz a distribuição normal também. Outra coisa, professor, até a 20, quanto que vai ter de cada uma? 5 de cada uma. Não acredito, quer ver? A, 1, 2, 3, 4, 5. Opa, fechou. 1, 2, 3, 4, 5. Fechou. C, 1, 2, 3, 4, 5. E a letra D também vai ter 5. Então, tem várias formas de você enxergar o gabarito e te ajudar numa hora de um chute. Lembrando que esse é o último momento do último momento do último momento. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar para o concurso. Então, o chute, ele é uma possibilidade real de se acertar questões, tá? Então, esse é um panorama, né? Professor, não acredito. Pegue dos últimos 15 anos os gabaritos da UFMT ou de outras bancas também, que eles se processam dessa forma. Lembrando que essa divisão de 5 e 5 questões é uma característica da UFMT, tá? É uma característica da UFMT. Da Unemat também. A Unemat, ela segue mais ou menos o padrão da UFMT. Por que que isso aqui existe? Essa chamada distribuição normal aqui. Por que essa distribuição normal ela existe? Para evitar aqueles chamados concursos de antigamente, em que só tinha tudo letra C ou letra D, que era para colocar o filho do ciclano, do beltrano. Então, é uma possibilidade de evitar o chute numa letra só.
Outro detalhe importante também. Eu, como já fui elaborador de questões da UFMT, tive acesso aos roteiros da UFMT, posso garantir para vocês que isso aqui vai continuar se repetindo, porque é o manual da UFMT. Outro detalhe importante também é que quando eu mando as questões para o UFMT, ela exige que todo o gabarito meu seja a letra A. É ela que embaralha as letras. Isso é para garantir o quê? Garantir de que eu não vaze o gabarito, que eu não diga qual é vai cair uma questão minha, XYZ, em que o gabarito vai ser a letra A, né? Sempre será A, porque ela exige que quando eu elaboro questões para ela, que o gabarito seja A. Na hora de misturar, ela que faz essa mistura. Muito bem. Essa é uma possibilidade do gabarito, né? Lembrando que, depois, se alguém quiser, a gente pode até mandar para vocês aqui. Aqui é uma técnica de chute chamada de contagem de itens. Contagem de itens. Professor, como é que funciona isso aqui durante uma questão? Essa contagem de itens, ela funciona para aquelas questões que vão te perguntar para enumerar algo. Como assim enumerar algo? Perguntar para você assim, quais são as 7 maravilhas do mundo? Quais são os 12 apóstolos? Quais são os princípios constitucionais? Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, os que estão lá no artigo 37. Ele vai te perguntar um conjunto de coisas. Quais são as modalidades de licitação previstas na 8666? Como que funciona isso aqui? O cara, quando vai elaborar a prova, ele solta as chamadas batatas podres ou laranjas podres. Que é para pegar aquelas pessoas que sabem mais ou menos o assunto, mas que vai gerar dúvida para ela. Então, se você estiver nessa situação, é só você fazer a contagem. Como assim fazer a contagem? Você vai pegar cada uma das palavras e vai fazer a contagem. Recebimento. Pega o recebimento aqui. São atividades do protocolo. Recebimento, recebimento, recebimento. Tem quantos recebimentos? 4 recebimentos. Registro. 1, 2, 3. Registro também tenho 3. Distribuição. 1, 2, 3. Distribuição também tem 3 repetições. Controle do trâmite. Controle tem o quê? 2 controle do trâmite. Tem 2 controle do trâmite. Eliminação. A eliminação tem o quê? 1. A eliminação é uma das batatas podres ou laranja podre. Só foi colocado ali para tornar a questão errada. Vamos aqui na letra B. Recebimento já foi. Classificação. Classificação tem o quê? 1 vez. Distribuição já foi, não foi? Está aqui. Descarte criterioso. Descarte criterioso tem o quê? 1 vez, não é isso? Expedição de documentos. Tem 1, 2, 3. Expedição de documentos, 3 vezes. Recebimento já foi. Registro já foi. Avaliação. Avaliação tem 1. Arranjo. É arranjo, né? Arranjo tem o quê? Também 1. Então, esse que ele colocou com 1 aqui, foi tudo para tornar o quê? Algo errado. Aquelas que deram mais, recebimento, registro, distribuição, controle do trâmite e expedição, é a resposta da letra D, é o gabarito da prova. Então, aquilo que as pessoas sabem que são, ele repete o quê? Ele repete mais vezes. Ele repete mais vezes para a pessoa não ficar acreditando que aquilo não é. Como assim, professor? Vou dar um exemplo para você poder entender melhor essa ideia aqui. Dos apóstolos de Jesus, tem Pedro e João.
são os mais citados na Bíblia, Pedro e João. Todo mundo sabe que Pedro e João é apóstolo de Jesus. Então, numa questão que fosse cobrar quais são os apóstolos de Jesus, Pedro e João, o Pedro seria o recebimento, que estaria em todas as questões, e o João seria o registro, que também repetiria mais vezes durante as alternativas. Aí, o que ele ia colocar lá para Melquisedeque? Aí ia colocar sei lá, Elias, ia colocar outros da Bíblia também, mas que não são apóstolos de Jesus. Distribuído aonde? Nas alternativas. É assim que eles elaboram questões, pensando em te enganar. Então, contagem dos itens é uma possibilidade de chute para você. Sempre lembrando que essa é a última alternativa, da última alternativa, da última alternativa, né? Ok. Expressões inclusivas e exclusivas, depois eu comento com vocês. Deixa eu mostrar para vocês aqui outro detalhe. Esse tipo de formação de questão também. Professor, tem como tirar alguma informação disso aqui? Tem. Presta atenção nessa formação aqui. Dá para fazer pela contagem também? Dá. Dá para fazer pela contagem também. Agora vamos pegar aqui os itens. Quantas vezes o item 1 repete? 1, 2, 3, não é verdade? Então o item 1, ele se repete o quê? 3 vezes. E o item 2? 3 vezes. E o item 3? 2 vezes. E o item 4? 2 vezes. Quais foram que mais repetiram? Num chute, eu marcaria 1 e 2. E o gabarito é letra B. Porque ele usa a mesma lógica de que as pessoas, aquilo que as pessoas mais sabem, que é o item 1 e 2, eles não podem faltar nas letras. Eles não podem faltar nas letras, porque eu estou querendo ou pegar aquele que sabe, o cara entra numa encruzilhada. A decisão vai ficar entre o 3 e o 4, aqueles que marcou menos. Quer ver? Vamos fazer na próxima aqui, questão para vocês verem, ó. Nessa daqui também, ó. Conta comigo lá. Quantos 1 tem? Quantas vezes o 1 repete? 3 vezes. E o 2? E o 3? 3 também, né? E o 4? 3. Tem 5? O 5 é quantas vezes? 2. Pode marcar 1, 2, 3 e 4, letra A, e o gabarito é letra A. Professor, nem vou ler mais as questões, né? Não, tem que ler. Tem lógico, né? Isso aqui às vezes é para você fazer um tira-teima, né? De matemática, com certeza, tá? Essa é uma das possibilidades, né? Muito bem. Tem outra forma de resolver aquelas questões ali, tá? Aquelas questões ali de algarismo romano, dá para você ver, sabendo a informação de que ela é sempre letra A, dá para você acompanhar. Vou mostrar para vocês aqui também. É outra forma de você enxergar. Quer ver? Você pode ver a movimentação da letra A. Como assim ver a movimentação da letra A? Aquela informação que eu dei para vocês, de que quando eu formo um gabarito para o UFMT, toda vez é letra A. Qual seria a lógica correta da organização desses algarismos romanos aqui? Qual que seria a ordem correta? A ideia é, coloque na ordem mais lógica possível essas letras aí. O que seria?
A letra A, quando eu mandei, seria 1 e 2. Isso aqui é mais complexo de entender, mas vai entender. A letra B seria 1, 2 e 3. A C seria realmente 1, 3 e 4. E a letra D começaria com 2. 2 e 4. Professor, como é que o senhor pode afirmar isso? Quer ver? Eu vou transformar em números para você poder entender, em números do nosso dia a dia, para você entender. Está acompanhando aí, não? Olha aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4, e um começa com 2, 2 e 4. Esse começa com 1, começa com 1, começa com 1. 1 e 2, qual que é a próxima sequência? 1, 2 e 3. Qual que seria a próxima sequência? 1, 3 e 4. Qual que seria a outra? 2 e 4. Então, a sequência que o cara mandou seria essa daqui. Como eu sei que o A sempre vai ser a verdade, eu acompanho o movimento da letra A. Vejam que houve uma inversão da lógica aqui entre a A e a B. Então, se a A sempre é verdadeira, eu vou acompanhar o quê? A letra A e vou marcar aqui a B como meu gabarito. Isso aqui é um pouquinho mais complexo de se enxergar, tá? Mas dá para acompanhar também a movimentação das letras. A movimentação das letras. Ok? Expressões inclusivas e exclusivas. Acho que eu já até comentei isso com vocês na aula passada, ou não? Coisas que incluem e coisas que excluem, né? Aquelas palavras mais importantes que tem não são aquelas que são as que excluem, são as que incluem hoje em dia. As que excluem, suficiente, única, geralmente vai trazer o quê? Uma falsidade. Uma falsidade. O mais importante da gente conseguir entender são aquelas que vão trazer verdades. Veja esse item aqui comigo, o terceiro aqui, ó. Dessa questão aqui, ó. Muitos documentos são vítimas de furto e vandalismo. Gente, se o cara começou uma frase falando dentre, muitos, abrindo possibilidades, pode ter certeza que ele quis falar uma verdade. Pode ter certeza que ele quis falar uma verdade. Então, se ele abriu aqui muitos documentos, eu falei todos os documentos? Não. Eu falei somente alguns documentos? Não. Muitos documentos. Muitos documentos pode ser um caminhão de documentos, como pode ser uma carrocinha de documentos. Ele abre o quê? Possibilidades. Então, muitos documentos são vítimas de furto e vandalismo, percebidos apenas depois, né? Aqui, apesar de ser uma questão de arquivologia, você pode ver que você precisaria ter um conhecimento também da diferença de furto e roubo, né? Mas tudo bem. Mas, professor, tem um apenas ali. Mas esse apenas foi só para te enganar. O que abre a verdade está aqui no início. Para evitar esse tipo de ação, é necessário que o arquivo tenha uma política de proteção. Também não disse nada com nada, precisa ter mesmo. Ainda que seja um sistema de segurança simples. Esse finalzinho, essa expressão final também, é uma expressão que cabe em qualquer situação da vida da gente. Ah, é, professor? Cabe em qualquer situação da vida da gente. Essa frase final ela vai ser verdade. Isso aqui já é interpretação de texto. Para atravessar a rua, eu tenho que ter um mínimo de segurança, ainda que seja um sistema de segurança simples. Para entrar na minha residência todos os dias, preciso ter um sistema de segurança, ainda que seja um sistema de segurança simples. Esse ainda que seja aqui, ele é uma expressão que também vai ser verdade até para os extraterrestres, em qualquer lugar do mundo. Então, às vezes, não é difícil a gente encontrar as falsas, ó.
as brocas, assim como os cupins, não atacam o acervo diretamente, mas atacam a madeira, causando dano ao mobiliário, portas e pisos. Para combater essa infestação, é suficiente remover larvas por meio de higienização. Será que, a pergunta é, você acredita que é simplesmente eliminando larvas é suficiente para combater brocas e cupins? Essa que é a pergunta. Não existe veneno para esse tipo de bicho? Lógico que existe. Existe para esse tipo de inseto. Então esse é suficiente ao quê? Uma expressão para tornar o quê? O mundo falso. Para passar em concurso é suficiente estudar. Posso garantir isso? Então, tudo aquilo que eu não posso garantir, gente, ele torna-se o quê? Falso. E tudo aquilo que abre possibilidades, vai trazer o quê? Verdades. Olha o número 2 aqui, ó. Os fungos são organismos que se reproduzem de forma muito intensa e rápida por meio dos esporos, que podem ser encontrados em todos os ambientes, peças do acervo e pessoas. A utilização de fungicida é a única forma de combatê-los. Será que os fungos só se combatem com fungicida? Não, tem vinagre, tem eliminação de larvas também, que diz na questão anterior, então essa única foi para tornar errado. Então, para encontrar aquelas que são erradas, hoje em dia, em provas, não é muito difícil. O mais difícil é você encontrar aquelas expressões que são para tornar verdadeiras. Quer ver? Outra questão de exemplo aqui, ó. A única função básica dos arquivos é a guarda de documentos. Será que é a única função de um arquivo é guardar documentos? Não. Ele tem a função de guardar, preservar e deixar disponível para consulta. Existem outras possibilidades. E olha o item 2 aqui, ó. Olha como é que ele abre aqui, ó. Dentre. Esse é mágico também. Dentre os objetivos dos arquivos está o armazenamento adequado dos documentos e a transmissão precisa das informações contidas nos mesmos. Então, dentre várias situações que acontecem, eu posso citar o quê? 1, 2, 3 situações e mesmo assim ser o quê? Verdadeiro. Dentre as pessoas que moram em Cuiabá, tem fulano e ciclano. Se eles moram em Cuiabá, será verdadeiro. Mas precisa citar todo mundo que mora em Cuiabá? Não. Então esse dentre também é uma expressão para tornar verdadeiro. Agora, uma expressão importantíssima é essa, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, também é uma expressão que, junto com outra que é muito utilizada em concursos, geralmente é para tornar algo verdadeiro. As entradas de material na biblioteca e no museu são, na maioria das vezes, por compra, doação ou permuta. Se eu dissesse que todas as vezes, seria o quê? Falso. Agora, na maioria das vezes, foi introduzido ali para tornar o quê? Verdadeiro. Qual outra expressão que poderia usar ali, professor, para tornar verdadeira essa frase? As entradas de materiais nas bibliotecas e nos museus são geralmente por compra, doação ou permuta. É para tornar, não tem erro. Toda vez que você ver na maioria das vezes, pode ter certeza que estamos diante de uma verdade. E cuidado com os nãos da vida. O não, ele é um recurso utilizado, principalmente em legislações, para tornar algo errado. Se você bater o olho e enxergar um não numa questão, você pode ter quase certeza total de que o cara quer te enganar. Não é regra, mas o não solto no meio de uma frase, principalmente longa, ele tem a tendência de ter sido colocado ali propositalmente para tornar toda aquela sentença o quê? Falsa. Toda aquela sentença falsa. Cuidado com os nãos durante as questões, como também os nãos que estão no enunciado da questão. Ok?
Alguma pergunta? Entenderam alguma coisa aí? Não. Não precisa saber tudo. Esse tipo de questão aqui é um tipo de questão que é aquele tipo de questão que 99,9% das pessoas acertam. É a questão dos arranjos. Essa questão você é proibido de errar ela. Por exemplo aqui, ó, acompanhar e controlar as atividades das pessoas e verificar resultados. Isso é a mesma coisa que monitorar. Acompanhar e controlar é a mesma coisa que monitorar. Você mete um 4 aqui. Aí você vai lá para a sequência da questão. 4, cadê? Opa, você já chega na questão. Essa aqui é uma questão que se processa em vários tipos de prova. Mas geralmente, na maioria das vezes, ó, utilizando aqui os recursos, né, você vai ter uma dobradinha aqui. Você vai precisar de saber de apenas 2 informações, às vezes. Você sabendo 2 informações, com os arranjos, você consegue acertar a questão. Então, esse tipo de questão é o tipo de questão que você é proibido de errar. Olha a outra aqui, ó. Estabelecer padrões, monitorar e avaliar. É a mesma coisa que controle. Você meteu o 3 ali, você já vai achar uma resposta também, ó. Letra B. 3, 4, 1, 2. Né? Lógico que tem pessoas que já entram no desespero já de marcar. Não, confere se a segunda está compatível com aquele número, né? Que a terceira está compatível com aquele número, e a quarta. Aí você chega à conclusão. É o tipo de questão que as pessoas menos erram em concurso. E por falar em questões que as pessoas menos erram em concurso, vocês são a favor de uma prova fácil ou de uma prova difícil? Difícil. Para quem está estudando, a prova tem que ser difícil. Porque ela sendo difícil para você, imagina para quem não estudou. Vai ser muito mais difícil. Então, geralmente, as bancas, elas têm uma distribuição de questões a cada 10 questões. A cada 10 questões, para a gente poder didaticamente entender, as bancas elas se dividem nessas questões. Uma banca como a UFMT, a divisão dela é da seguinte forma. Ela vai ter 5 questões fáceis, 3 questões médias e 2 questões difíceis. Isso aqui é da UFMT. 5 fáceis, 3 médias e 2 difíceis. Essas daqui, para quem está estudando, é proibido de errar. Então, lá na UFMT, você tem que ter o quê? 80% no mínimo. E para quem está estudando um pouquinho mais, beliscar ou no chute técnico que eu ensinei para vocês, ou estudando, essa uma difícil, para virar o quê? 90% da prova. Numa banca igual a FGV, aqui é o FMT, a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é a banca que faz as provas da OAB, é uma banca que faz a seguinte distribuição. Ela tem 5 difíceis, 3 médias e 2 fáceis. Aqui inverte, ó, você não pode errar em hipótese nenhuma essas conjuntos de questões que são o quê? 50% da prova. E beliscar uma difícil para fazer o quê? Para fazer 60%. Então, por isso que na UFMT a gente precisa de 90% de acerto para passar, e na FGV você passa com 60% de acerto. Eu sou muito mais uma FGV para quem está estudando fortemente do que a própria UFMT, que é uma banca que eu amo também. Mas só que a UFMT ela tem a tendência de ser uma banca que traz todo mundo. Tanto quem estudou muito, quanto quem estudou pouco. Né? A Unemat, professor, a Unemat, infelizmente, ela é das características da UFMT. E com uma característica ainda pior. Questões muito mal elaboradas que, às vezes, vão culminar na anulação da questão. E a anulação de questão é ponto para
todo mundo. Para quem estudou, o pior cenário que pode existir é o quê? Anulação de questão. Porque se eu estudei, eu acertei uma questão e por causa de um erro técnico da banca ela anulou, deu ponto para todo mundo. Ponto tanto para quem estudou, quanto para quem não estudou. Então, questões mal elaboradas pelas bancas, elas prejudicam principalmente aqueles que estudam, aqueles que estão preparados realmente para a prova. Então, para quem está estudando, principalmente para quem está estudando sem edital, o melhor dos mundos é a prova difícil. Mas só que a prova ela não pode ser tão difícil também, né? Quem teve uma prova de fiscal do município de Cuiabá, recentemente, 2 ou 3 anos atrás, né, que teve que ser repetido. Foi feito pela FGV. A prova foi tão difícil que só 3 pessoas, tinha 40 vagas, só 3 pessoas foram aprovadas. Só 3. Né? Será que isso está avaliando mesmo? Né? Sacanagem, né? Então é muita coisa. Né? Que banca que era lá? Né? Tanto que vai ter que abrir outro concurso por causa disso, né? Isso aí o serviço público está perdendo o quê? Dinheiro, né? Então a FGV, ela fez essa prova aqui do município de Cuiabá, foi uma prova tão ferrenha, tão difícil, que apenas 3. E todos os três eram cariocas do Rio de Janeiro. Não teve ninguém daqui de Mato Grosso, teve nenhum ser iluminado que conseguiu atingir no mínimo, porque a regra lá é 60%. Não teve nenhum ser daqui que conseguiu atingir 60%. Ah, professor, teve poucos inscritos? Não, mais de 10 mil inscritos. Só 3 conseguiram. Né? E o que aconteceu com esses 3? Eles foram nomeados e já passaram em outros concursos melhores aí, já foram embora já. Aí abriram outro concurso, aí reduziram a mão na prova e aí conseguiram classificar os 40 que precisavam aí para auditor. Tem as impossíveis, que ninguém consegue. Tem as impossíveis, né? Que vão entrar aqui no meio dessas difíceis aqui, né? Então você pode fazer uma subdivisão entre difícil e as ninja, né? As impossíveis alienígenas. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, ó, questões médias e fáceis, para quem está estudando, é proibido errar. Então você tem que ter um poder de concentração muito grande nesse tipo de questão, tá ok? E para fechar aqui, né? Será que nós temos tempo ainda? Devemos ter, né? São 4 minutinhos, né? E para fechar, aqui uma análise da UFMT, né? Recentemente atuou nas carreiras do TJ, Detran, VG, todos os próprios da UFMT. Muito parecida com a Unemat, né? Por serem daqui da região. Com questões mais objetivas e diretas, com alguns casos práticos, é considerada uma banca de dificuldade média para baixa, né? Esse é o problema dela. Assim como a Unemat. Interpretação de texto é a grande marca, estudar resumos é suficiente para a maioria dos concursos e tem um perfil constante ao longo dos anos. E a grande sacada dela é o gabarito com divisões exatas de números de itens, como eu mostrei para vocês aí. O que funciona também para a Unemat, tá? Funciona também para a Unemat. Pontos básicos para passar em concurso: motivação. Você tem que ter motivação, tá? Senão você desiste. O que é motivação? É um motivo para você entrar em ação. Você tem que criar esse motivo, gente. Professor, como assim criar esse motivo? E às vezes você tem que escrever esse motivo. Ah, eu quero uma vida melhor, eu quero ganhar mais. Ah, sei lá, é 10 mil reais o rendimento lá. Quanto é que um tenente oficial ganha hoje? Não sei, quanto que é? 8.600. Você vai escrever no teto do seu quarto, você vai escrever lá, 8.600 reais. E todo dia que você acordar, você vai bater o olho nele lá. Esse vai ser o motivo para você levantar todos os dias. Gente, outra coisa que você tem que colocar na cabeça.
São poucos dias. Estudar para concurso é uma sequência de poucos dias ou poucos anos que vão te dar resultados para o resto da vida. Então, igual o pessoal está falando aí, feriado de segunda, não existe feriado de segunda. Domingo, sábado, balada, não existe isso. Não pode existir durante o processo de estudo. Professor, mas isso é severo demais. Não pode existir Big Brother, não pode existir novela, não pode existir Netflix, não pode existir Game of Thrones, não pode existir nada. Não pode. La Casa de Papel. Não, mas eu estou sendo severo com vocês, para vocês... Lógico que você tem que ter um período de lazer, tem que ter, né? Mas estou sendo severo, porque são poucos dias para o resto da vida. Outro ponto importante, crença, acreditar. Você tem que acreditar que é possível passar num concurso ou passar numa prova. Por quê? Porque essa fé, ela é importante. Fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem conhece alguém que já ganhou na loteria aqui? Dinheiro bom. Conhece? Grande dinheiro? Não. É bom. Para mim seria grande, né? Mas tudo bem. Né? Mas só que aqui, no universo de tantas pessoas aqui, um conhece. Às vezes tem sala lotada que ninguém conhece nenhum. Agora, quantas pessoas que você já conhece que já passou no concurso? Todo mundo conhece alguém que já passou num concurso ou numa prova. Então é muito mais fácil passar numa prova do que ganhar na loteria. Tá? E como é que faz para passar na prova? Estudando muito. E dessa pessoa que você conhece que já passou numa prova, você já parou para pensar, nossa, mas que topeira, como é que essa pessoa conseguiu passar na prova? Já parou para pensar nisso? Então, se essa topeira passou, você também tem condições de passar. Então, tem que acreditar. Disposição, estratégia e união. União entre vocês. Vocês não são concorrentes, vocês são futuros colegas de caserna, né? São futuros colegas aí da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Vão comer um salgado ali e vocês voltam depois do intervalo aí. Eu acho com quem que vocês voltam aí? Deus abençoe vocês. Até a próxima. Clique lá